Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje damos continuidade aos nossos estudos sobre a arte do Renascimento. Neste vídeo, iremos abordar especificamente o período conhecido como Quattrocento. No Quattrocento, tudo mudou. Primeira coisa que nós temos de ver que são as bases plantadas por Giotto, aperfeiçoadas ali por Fra Angelico, que vimos no nosso vídeo anterior, agora estão completamente estabelecidas. O Quattrocento, os anos do 1400, o século XV, é um período onde a perspectiva já se consolidou, onde o humanismo já se espalhou por toda a Península Itálica e principalmente dentro dessa vertente humanística nós temos a valorização da figura humana. O corpo humano agora está muito mais próximo da realidade. O realismo, a perspectiva, a proporção, o volume, todos esses elementos já estão muito melhor, já estão completamente aperfeiçoados. Mas calma, ainda não é o auge do Renascimento, mas nós já temos o período de grandes mestres que surgiram. Esses grandes mestres, eles vão, mais uma vez, estar amparados graças à família Médici, na família Médici de Florença. Em Florença, meus amigos, nós temos que, ao tomar o poder, o glorioso, o magnífico Lorenzo de Médici vai se transformar no mais importante mecenas desse momento. É Lorenzo de Médici que vai dar o pontapé inicial, digamos assim, para os mais importantes mestres que se consolidarão. Nós teremos ali que é através do controle do governo de Lorenzo de Médici que o Renascimento definitivamente ganhará todo o mundo, toda a Europa e posteriormente todo o mundo. No Quattrocento, então, nós temos o surgimento do Renascimento puro. E o primeiro pintor que pode ser enquadrado nesse quesito de Renascimento puro é Masaccio. Masaccio nasceu com o nome verdadeiro de Tommaso di Ser Giovanni de Simone, mas fica conhecido muito mais por Masaccio. Masaccio teve em sua tenra vida, morreu muito jovem, com apenas 27 anos. Masaccio, então, desenvolveu um dos primeiros elementos que é justamente o aperfeiçoamento do uso da perspectiva matemática. Masaccio é visto como o primeiro renascimentista puro porque suas obras são criadas basicamente obedecendo os quesitos da perspectiva matemática. Dessa maneira, Masaccio cria pinturas completamente ilusórias, com noção de profundidade, com noção de volume, tudo dentro desse elemento de perspectiva. Masaccio vai conseguir elaborar essas pinturas justamente por elaborar um conceito desenvolvido pelo arquiteto Filippo Brunelleschi. É um ponto de fuga, com a ideia da teoria do ponto de fuga, que vamos abordar no vídeo que falaremos de arquitetura. Masaccio então consegue elaborar essas pinturas, mas não é somente por meio de sua pintura em perspectiva que Masaccio é famoso. Também Masaccio é o criador de corpos que são críveis, corpos do qual nós podemos acreditar na sua veracidade. Vejam, por exemplo, a expulsão do paraíso. Ao analisarmos o quadro de Masaccio, a expulsão do paraíso, podemos observar que o corpo de Adão e o corpo de Eva são corpos muito próximos da realidade. São corpos muito mais verdadeiros, muito mais próximos da realidade, por exemplo, do que os corpos que eram feitos por Giotto ou até mesmo corpos que eram feitos por Fra Angelico. É Masaccio, então, como podemos observar na pintura, que traz essa veracidade e principalmente esse humanismo de valorização da figura humana. Ao compararmos o quadro de Masaccio intitulado A Madonna com o Menino e Santa Ana, podemos ver essa veracidade e essa maior humanização se compararmos, por exemplo, Madonas que nós já vimos, por exemplo, com o próprio Cimabue. O Cimabue, podemos observar agora, ao comparar o quadro de Masaccio e o quadro de Cimabue, a transformação que existe neste momento. Mas, indiscutivelmente, gente, o quadro mais importante, elaborado, desenvolvido por Masaccio ainda continua sendo... Quadro não, afresco. O afresco mais importante desenvolvido por Masaccio, indiscutivelmente, é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, meus amigos, está situado em Florença, na igreja de Santa Maria Novella.
Esse quadro, esse afresco, ele, infelizmente, nós jamais poderemos transportar para vocês a sensação de profundidade do qual ele é baseado. Esse afresco, meus amigos, se vocês observarem, ele é feito dentro de teorias de triangulação. Perceba que selecionei aqui 2 triângulos para que vocês possam observar, o triângulo roxo e o triângulo vermelho. Mas vocês, ao analisarem o quadro por si só, o afresco por si só, poderão estabelecer ainda muito mais triângulos. Essa teoria da triangulação é que garante para Masaccio esse título de primeiro pintor renascentista puro, porque ele elabora esse quadro onde o que é mais importante nele é justamente a perspectiva matemática. Para que nós pudéssemos ter a ilusão da perspectiva matemática, nós tínhamos que estar situados onde está situado ali esse ovoide amarelo. Infelizmente, por meio da tela, isso será impossível. Mas, se estivéssemos lá, nós teríamos a ilusão do qual aparece agora na sua tela. Você pode ver que nós teríamos a ilusão dessa profundidade. É justamente por ter essa profundidade, justamente por ter esses elementos, que nós temos ali que Masaccio é o primeiro renascentista puro. Masaccio foi, em sua tenra idade, um dos primeiros pintores do qual nós temos acontecendo esses elementos. Porém, nós temos um indivíduo que é mais ainda, que aperfeiçoou ainda mais as técnicas. Lembre-se, não vamos falar aqui, não estou falando, na verdade, sobre as ideias de perspectiva que Masaccio inaugura, mas sobre a questão da veracidade dos corpos. Esse pintor, ele é tão importante nesse quesito do realismo e na cópia perfeita da realidade, do qual ele vai ser conhecido como o olho verdadeiro. O olho da verdade, o olho da realidade. Esse artista que ficou conhecido como o olho da realidade, o olho da verdade, é Andrea del Francesco de Sioni, que ficou mais conhecido como Andrea del Verrocchio. André do olho verdadeiro. Meus amigos, Andrea del Verrocchio é um dos responsáveis por elaborar a teoria do realismo de uma forma imprescindível. Andrea del Verrocchio, ele vai ser um artista muito famoso, um dos preferidos artistas do nosso amigo, nosso querido Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici coloca Andrea del Verrocchio como seu principal pintor ali do Quattrocento. E isso fica evidente quando analisamos suas obras. Olhem só, por exemplo, a Madonna com os Santos. Veja só, meus amigos, os elementos da profundidade, os detalhes. Veja só o sombreamento delicado que Andrea del Verrocchio é capaz. Verrocchio, meus amigos, também faz uma outra coisa que nos chama muita atenção. Não é a primeira vez que nós mostramos aqui os quadros onde nós temos Madonas, mulheres, senhoras com seus bebês. Mas até então, nenhum indivíduo mostrava a suavidade, a delicadeza de uma criança de uma forma tão perfeita quanto o Verrocchio começa a mostrar. Até então, os bebês, as crianças eram geralmente a figura do Cristo, eram querendo mostrar a sua seriedade, o seu poder. Dessa forma eram mostradas crianças com olhares envelhecidos, crianças velhas, digamos assim, crianças com rostos idosos, Mas Andrea del Verrocchio muda isso. Ele começa a mostrar as crianças como elas realmente são. Por isso ele é conhecido como o olho da realidade. Voltemos mais uma vez ao quadro e analisem bem a delicadeza do corpo infantil da criança. Veja só como nós podemos realmente acreditar que esse é um corpo verdadeiro. Por isso, Andrea del Verrocchio é conhecido como um dos mais importantes artistas desse realismo. Andrea del Verrocchio não foi apenas pintor. Andrea del Verrocchio foi escultor, Andrea del Verrocchio foi pintor e Andrea del Verrocchio também foi ourives. Ele tinha uma habilidade muito grande na escultura e também na manipulação, na manipulação dos metais. Ourives, aquele indivíduo que é responsável por fabricação de joias. É interessante dizermos que Andrea del Verrocchio ele vai ser um dos grandes professores, um dos grandes mestres, literalmente mestres, dos maiores pintores do período do Quattrocento. Entre os alunos de Andrea del Verrocchio podemos destacar, por exemplo, Ghirlandaio, Perugino, Sandro Botticelli e o magnânimo Leonardo da Vinci. De forma indireta, podemos dizer até que Verrocchio acabou por influenciar o magnífico Michelangelo.
E é justamente dentro dessas questões aí, de ter sido um mestre da antiguidade, que André Del Verrocchio acaba mostrando ali uma das grandes lendas sobre ele. Segundo a tradição, quando Da Vinci ainda era um aprendiz em seu ateliê, André Del Verrocchio pediu para que ele auxiliasse, finalizasse a pintura do qual ele estava trabalhando. Na realidade, gente, naquele momento era assim que se aprendia arte. Você se colocava como aprendiz em um ateliê e o mestre pedia para que você fosse fazendo alguns serviços, terminando algumas obras, moendo alguns pigmentos, realizando algumas têmperas, e assim era feito o trabalho. Dessa forma, Verrocchio manda que o jovem Da Vinci o auxilie no quadro O Batismo de Cristo. Olha só, gente, como nós podemos observar o quadro do Batismo de Cristo, onde mais uma vez salta aos olhos a capacidade realista de Verrocchio. Segundo a tradição, Da Vinci auxiliou Verrocchio na pintura desses anjos que estão aí do lado esquerdo da pintura. Veja, amigos, como esses anjos que estão aí com sua delicadeza, com os seus olhinhos, né, joviais, vejam como existe uma grande delicadeza. Segundo a tradição, quando Verrocchio retornou para o quadro e viu os anjos pintados por Da Vinci, Verrocchio simplesmente decidiu nunca mais pintar, porque ele disse, bom, quem nos conta isso é o Vasari, né? Não sabemos se isso realmente aconteceu, mas foi o Vasari que contou lá na sua obra A Vida dos Artistas. Bom, ele diz que Verrocchio disse que não havia mais nada com que ele pudesse colaborar para a arte, já que Da Vinci, que não tinha nem 20 anos na época, já o havia superado em muito em técnica e em habilidade. Mas olha só, pessoal, voltamos ao quadro rapidamente, só para vocês verem uma coisa, como que ele é um quadro que Verrocchio realmente era um grande mestre. Veja os detalhes dos pés do Cristo colocados dentro d'água. Verrocchio consegue transpor para a tela, transpor para o quadro todos os detalhes que envolvem o brilho, envolvem o volume, a ondulação das ondas. Realmente, meus amigos, é por isso que André Del Verrocchio é conhecido e famoso por ser o olho da verdade, o olho da realidade. André Del Verrocchio. Falaremos agora de um dos artistas mais importantes do Quattrocento, Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, como falei antes, foi aluno de André Del Verrocchio. Ele abordou uma quantidade muito grande de elementos religiosos. Podemos observar que sua obra era muito delicada, muito focada na questão do realismo. Para ampliar o realismo, Botticelli estudou as obras, as esculturas antigas, enquanto outros artistas estudavam diretamente dos corpos de cadáveres, né, a anatomia, que era proibido. Botticelli, ele vai, muito pelo contrário, vai estudar anatomia nas estátuas. Referente essa imposição que ele se fez, vai ser ligado justamente à questão da religiosidade. A religiosidade era um fato muito importante presente na vida de Botticelli. Podemos observar isso como ele faz quadros, por exemplo, como a Anunciação. Ao observarmos os quadros de A Anunciação feito por Botticelli, podemos observar a delicadeza, a suavidade. Reparem no suave toque da Virgem com o anjo, esse toque nunca consumado. Podemos observar também, veja que delicadeza que ele faz, a auréola ao redor da cabeça da Virgem Maria, quase imperceptível. Veja também a porta que dá espaço para um verdadeiro mundo que ele cria para nós através da perspectiva e da profundidade. Por falar em perspectiva, analisem também esse quadro que é justamente a Tentação de Cristo. Veja como Botticelli organizou uma quantidade gigantesca de personagens, todos proporcionalmente dentro de um pequeno espaço, sem haver nenhuma distorção. Botticelli era um artista muito competente e um artista muito vigoroso nessa questão das capacidades matemáticas. Ele estava muito ligado a isso e ligado também a questões mitológicas. Botticelli, meus amigos, é responsável por trazer de volta à pintura renascentista temas mitológicos. Mais uma vez, temos aí a influência de Lorenzo de Médici. Lorenzo de Médici encomendou de Botticelli temas ligados com mitologia, justamente porque Lorenzo de Médici estava
influenciado pelo neoplatonismo, e dessa forma encomenda isso a Botticelli. Podemos ver que Botticelli elabora esses elementos mitológicos quando analisamos, por exemplo, a primavera. Veja que ele está cercado de ninfas e justamente questões mitológicas. Porém, o que mais chama a atenção, o quadro mais famoso que Botticelli nos legou, indiscutivelmente, também ligado a questões mitológicas, indiscutivelmente é o Nascimento da Vênus. Observem ao analisarmos o Nascimento da Vênus que nós temos aqui para nós justamente ao centro uma linda jovem que está ao centro, cercada justamente por mais aqui elementos mitológicos. Nós temos a primavera, nós temos a aurora, nós temos o vento leste, os zéfiros, então nós temos vários temas mitológicos. Mas, quando nós observamos esse quadro, que é indiscutivelmente lindo, quando observamos esse quadro da Vênus, algumas coisas começam a nos saltar aos olhos. Por exemplo, ao analisarmos o braço direito da Vênus, né, o braço que nós observamos aqui, para ela o braço esquerdo, mas para nós o braço direito. Ele parece estar deslocado, está caído, e não apenas isso. Acompanhando a linha do braço, que parece estar deslocado, nós observamos os ombros, que também são excessivamente caídos. Os ombros da Vênus também são excessivamente caídos. Seguindo ainda essa linha, analisamos ali a questão de seu pescoço. O pescoço da Vênus, além de ser excessivamente longo, está fazendo um ângulo que é muito incômodo, quase irreal. Botticelli cria isso justamente para enquadrar o quadro em uma proporção matemática muito utilizada naquele momento. Ao analisarmos dessa forma, podemos observar que, desse quesito, a proporção que existe entre o umbigo da Vênus e a linha dos seus seios é a mesma proporção que existe ali do umbigo até a região ali da virilha da Vênus. Dessa forma, Botticelli enquadra esse quadro, ele distorce essas questões realistas, ele distorce o realismo para criar essa beleza. E olha só, meus amigos, quando nós olhamos o quadro pela primeira vez, nós realmente vemos o quadro em sua beleza. Ao analisarmos com mais detalhes, podemos observar essas diferenças. Além disso, Botticelli nos lega uma questão simbólica. Se você analisar somente a questão do quadro da Vênus, pegando por si só somente o corpo da Vênus e a concha do qual ela sai do mar, nós vemos ali um falo, né? Um símbolo fálico. E não é só apenas isso. Quando nós vemos que a concha, a existência da concha, simbolicamente nos queria dizer naquele momento justamente o órgão sexual feminino. Não sabemos ao certo se Botticelli tinha noção dessas simbologias, ou se usou por querer, ou se foi apenas uma coincidência. Jamais saberemos isso. O que nos importa nesse momento é que Botticelli, ao criar o Nascimento da Vênus, cria uma das mais icônicas e mais significativas pinturas de todo o período renascentista. O 400 marca justamente quando a pintura ganha outros ares além de Florença. Florença continua sendo o centro irradiador, mas surgirão outros polos que também irão abordar a questão do Renascimento. Um dos mais importantes polos desse momento é a cidade de Veneza. E quem é responsável por inaugurar essa questão da arte veneziana é justamente a figura de Giovanni Bellini. Giovanni Bellini, meus amigos, viveu de 1430 a 1516. Ele é responsável por começar a difundir as questões ligadas ao realismo, ligadas ao humanismo, mas principalmente ligadas às questões da matemática. Seu estilo é justamente a policromia. Nós temos ali que Bellini era famoso por utilização de uma paleta variada, muito grande de cores, por mais que ele desse maior ênfase às cores claras. Nós temos Bellini também, que é ligado justamente a uma identidade do qual Veneza ficará conhecida, que é justamente a questão das paisagens. Nesse momento, ainda não existiam pinturas focadas exclusivamente nas paisagens. Dessa forma, a existência de paisagens delicadas, de profundidade muito mais ampliada, ainda não se sustentavam sozinhas. Era necessário justamente uma figura, uma imagem, uma pessoa, um tema que justificasse a existência dessas paisagens. É isso que nós observamos quando analisamos a obra de Bellini, que é justamente a Pietà. Ao analisarmos a Pietà de Bellini, nós temos aqui justamente um rosto, a senhora, né, com Jesus no seu colo. Perceba que o realismo na figura de Bellini já é uma coisa maravilhosa. Mas se nós analisarmos, nós temos ali que o que chama atenção, o que realmente chama atenção nesse momento é a quantidade
de detalhes que nós temos sobre essa paisagem, uma paisagem extremamente aprofundada e detalhada. Reparem que nós temos no canto superior esquerdo castelos, nós temos cidades, nós temos campos agricultáveis, nós temos realmente uma cidade e nós temos uma paisagem extremamente detalhada. Bellini não se contentou apenas em fazer uma maravilha do realismo veneziano, que foi a figura de Maria com Jesus no colo. Ele cria uma imagem de uma paisagem gigantesca, e isso é uma das características que ficarão conhecidas da pintura veneziana. Mas ele não é apenas um pintor, de paisagens. Observem, por exemplo, quando nós vemos o quadro da Madonna e a Criança, onde chama muita atenção as cores que ele utiliza. Meus amigos, vejam o detalhe desse azul que é utilizado por Bellini. E esse azul que ele utilizava vai ser uma das marcas mais características de um de seus mais importantes pupilos. Bellini também é responsável por ser um mestre do Renascimento veneziano, que serviu aos propósitos tal qual Andrea del Verrocchio. Foi um mestre que passou o seu talento e os seus conhecimentos para frente. No caso de Bellini, um de seus maiores e mais importantes aprendizes foi a figura de Giorgione e Tiziano. Bellini, então, meus amigos, cria uma tradição e ele abre as portas, tradicionalmente, da arte veneziana, criando, assim, um dos ícones mais famosos que nós temos neste momento e que irá se aprofundar ainda com o passar dos anos. No 400, ainda na pintura veneziana, se destaca um discípulo de Bellini, Giorgione. Giorgione vai amplificar ainda os elementos, os temas que Bellini tanto desenvolveu. Nós temos que Giorgione vai ser famoso ainda por tratar essas paisagens figurativas. É justamente Giorgione que pegará aquele elemento que Bellini criou, que é justamente a ideia da existência de a paisagem delicada e aprofundada, mas veja, é Giorgione que vai fazer com que não seja mais necessário a existência de uma figura sacra, um tema sacro, para que nós tenhamos uma pintura paisagística. Dessa forma, Giorgione é o responsável por trazer uma pintura de paisagem muito mais detalhada e muito mais aprofundada, sem obrigatoriamente termos um tema sacro. Giorgione também é famoso pelo uso do esfumato e do claro-escuro, técnicas que ampliavam o volume e ampliavam a veracidade de uma pintura. Giorgione é um dos mais importantes elementos que abordam esse quesito. O claro-escuro, o esfumato, vai ser ainda mais aprofundado e mais detalhado na figura, como veremos no futuro, de Leonardo da Vinci. Quando falamos de uma paisagem, de uma pintura paisagística de Giorgione, estamos falando relativamente de um tema que está aprofundadamente no quadro A Tempestade. Observem, meus amigos, quantos detalhes existem, desde o camponês que está aqui no canto inferior esquerdo, até a senhora amamentando o filho no canto do lado direito. Mas veja bem que essas figuras humanas não nos chamam tanta atenção, elas não se destacam tanto quanto nós vemos a paisagem aprofundada. Percebam os detalhes, as folhas, percebam a profundidade, a perspectiva que Giorgione nos cria nesse momento. É realmente a partir de Giorgione que essa forma de pintura começa a realmente se desenvolver com maiores detalhes. Além disso, Giorgione era famoso justamente pela delicadeza com a qual ele tratava a figura humana. Veja só o quadro da Vênus Adormecida. Meus amigos, perceba a delicadeza desse quadro. Aqui nós temos uma fase em que ainda era necessário um tema, uma figura humana para justificar a própria paisagem. Mas, meus amigos, veja que a delicadeza com a qual Giorgione trata essa figura humana, essa Vênus, realmente uma maravilha. Meus amigos, Giorgione não viveu por muito tempo, teve uma vida breve, morreu ali com 30 e poucos anos, mas o legado que ele nos deixou é importante para entendermos a solidificação de toda a pintura veneziana. Uma coisa é certa, meus amigos, onde havia dinheiro, houve renascimento, e nos anos do 400 haviam principalmente 3 locais onde havia grande riqueza: Florença, Veneza e Flandres.
Flandres também será um local extremamente rico, justamente pelo comércio de tecidos. Produzia tecidos finos, grandes bordados, grandes elaborados. E isso garantiu que a região fosse muito rica. E é desse momento que nós temos justamente ali o renascimento flamenco ou pintura flamenca. Um dos principais artistas que desenvolveu esse local é justamente Roger van der Weyden. Roger van der Weyden viveu de 1400 a 1464. O pai de Roger van der Weyden era um artesão, fabricante de taças, e acredita-se que o primeiro contato que Van der Weyden teve com a arte é justamente nas técnicas de ourives, mas é na pintura que ele chegou a se destacar. Muito religioso, Roger van der Weyden vai se destacar justamente pelos temas religiosos de sua obra. Além disso, nós temos o detalhismo e o realismo que nos choca e que nos foca e que nos deixa realmente entusiasmados com a pintura de Van der Weyden. Nós temos aqui que um dos principais quadros que ele vai se dedicar, como era um homem muito religioso, pintou muitos temas a respeito da crucificação e a descida da cruz. E é justamente um desses temas que nós vamos ver agora. Observem quando nós temos aqui no quadro a deposição de Van der Weyden, né, os detalhes e a dramaticidade. Vejam os semblantes das pessoas que envolvem o quadro e perceba o quanto esse quadro já tem muito elemento de simetria. Este quadro, a deposição, será aperfeiçoado. Os elementos que ele contém serão ainda melhorados na grande pintura e na obra-prima de Van der Weyden, que é justamente a descida da cruz. Ao analisarmos esse quadro, ele nos lembra muito o anterior. Porém, ele tem um espaço muito mais comprimido. Se você analisar, por exemplo, verá que no centro do quadro nós temos um pedaço da cruz da qual o Cristo acabou de ser descido. Veja que o criado que acabou de realizar ali a descida de Jesus, né, retirou os pregos de Nosso Senhor, ele não aparece como um todo, mas veja como que Van der Weyden consegue encaixar o corpo do criado com grande maestria nesse pequeno retábulo. Observe também que esse quadro ele foi encomendado pelos besteiros, né, pelos arqueiros, e é justamente esses arcos que nos adornam a pintura. Mas ele também é emoldurado pela figura de São João Evangelista com o manto vermelho do lado esquerdo e do outro lado Maria Madalena que se chora desesperada do lado direito. Nós vemos também que o rosto de Maria, de mãe de Jesus, que está caída com o manto, né, deitada com o manto azul, está praticamente com os mesmos tons, está até mais pálida que o corpo de Jesus que jaz na cruz. Bom, uma das coisas que chama muita atenção e é muito famoso na pintura de Van der Weyden é justamente a sua habilidade com a qual ele adornou de lágrimas os detalhes que o quadro possuía. O quadro de Van der Weyden já foi possível termos esse quesito, esse detalhe das lágrimas que nós temos ali, falando do detalhismo, porque em Flandres será muito famoso e muito utilizado a técnica da tinta a óleo. Por mais que a elaboração e a criação da tinta a óleo não seja atribuída a Van der Weyden, a utilização de tinta a óleo permitia maiores detalhes e maior acabamento. A tinta a óleo não secava tão rápido, permitindo certos retoques. A tinta a óleo era mais viscosa, permitindo assim que o pincel elaborasse detalhes com maior exatidão. Dessa forma, nós vimos que uma das principais características que Van der Weyden vai alcançar é justamente o realismo, graças a uma técnica que vai ser utilizada justamente pela tinta a óleo. Ainda se tratando dos mestres flamencos, nós temos a figura de Hugo van der Goes. Hugo van der Goes foi um dos mais famosos artistas do Renascimento flamenco do 400. Nesse momento, ele vai ainda elaborar com maior força a questão da dramaticidade, das tensões dramáticas. Isso provavelmente estava relacionado ao fato de que ele possuía um certo distúrbio psicológico. Tanto faz esse distúrbio psicológico afetava a sua vida, provavelmente isso ampliava as questões da tensão e a dramaticidade de sua obra. Essas tensões, esses distúrbios psicológicos faz que com o final de sua vida ele vá buscar tratamento médico, se internando em um monastério. Mesmo assim, ele ainda continuou sendo afetado por esses problemas, tanto que em 1480 ele tenta o suicídio. Já um senhor, já de idade, pai de mais de 10 filhos, tenta se suicidar.
não tem sucesso, mas mesmo assim acaba falecendo 2 anos depois. Essa dramaticidade é uma coisa muito presente nos quadros de Hugo van der Goes, além de o grande colorismo. Bom, como todo artista flamenco, Hugo van der Goes elaborava aí suas obras com muito realismo e com muito detalhismo. Isso fica muito evidente ao analisarmos a sua obra mais famosa, o Retábulo Portinari. O Retábulo Portinari, meus amigos, foi justamente uma encomenda de um gerente, né? De um gerente do Banco Médici que vivia em Bruges. Para que ele não fosse esquecido em Florença, ele encomendou essa imagem e mandou para Florença. Essa imagem retrata justamente ali os Medici, a família Medici, que vocês podem observar ali no canto inferior, no retábulo esquerdo. Nós temos ali a família Medici ajoelhada ao chão. E na parte central nós temos, como nome nós podemos observar, o nascimento de Cristo. A manjedoura ali, que ele fez uma manjedoura mais moderna. Era costume na época adaptar as imagens para as vestimentas daquele momento. Então percebam que as pessoas não estão vestidas como indivíduos que viveram na época do Cristo nascido, do nascimento de Cristo, mas estão vestidos à moda de Bruges do ano do 400. No lado do retábulo mais direito, nós temos aqui a figura de Santa Margarida, né? E com o seu símbolo do dragão. Chama atenção para vocês que bem nesse retábulo direito, vocês olharem em frente à Bíblia, nós temos detalhes da Bíblia, vocês verão ali a chegada dos 3 reis magos que estão acabando de chegar para testemunhar o nascimento do Cristo. Hugo van der Goes, então, meus amigos, ele é um artista focado nos detalhes do realismo, focado nos detalhes do detalhismo, como todo bom artista flamenco, mas nenhum deles é tão famoso e tão importante quanto Jan van Eyck. Jan van Eyck é o mais importante artista flamenco dessa época. É o responsável justamente por aperfeiçoar o detalhismo. É atribuído à figura de Jan van Eyck, é a ele que é atribuído, ele e a seu irmão, mas principalmente a ele, porque o irmão de Jan van Eyck faleceu muito jovem ainda, mas é atribuído a Jan van Eyck a questão da elaboração e a criação da tinta a óleo. Por mais que Jan van Eyck tenha aperfeiçoado a técnica, é ele creditado como criador da tinta a óleo. Jan van Eyck é famoso justamente por elaborar quadros extremamente detalhados, com um grande alto nível de realismo. Fica muito evidente ao analisarmos isso quando vemos o seu retábulo, a Adoração do Cordeiro Místico. Quando olhamos a adoração do Cordeiro Místico, salta aos nossos olhos o realismo e o detalhismo. Mas principalmente salta aos nossos olhos um outro detalhe. Reparem como os tecidos, os mantos, as roupas são incrivelmente ricas. Isso é justamente uma elaboração da riqueza de Flandres, que era proveniente do seu comércio de tecidos. Mas no retábulo nós observamos aqui, meus amigos, uma quantidade de detalhes muito grande. Ao centro nós temos a figura do Papa, que está ali com a sua coroa papal, cheio de detalhes. O próprio trono papal é cheio de elaborações. Abaixo do Papa nós temos ali, né, o símbolo, o Cordeiro Místico, o símbolo de Jesus, que foi, né, o Cordeiro de Deus, né? Nós temos ali então uma quantidade muito grande de detalhes. Esses são elementos importantíssimos na obra de Jan van Eyck. Mas nós temos uma obra que é a sua obra-prima. Estamos falando do Casal Arnolfini. O Casal Arnolfini, meus amigos, é indiscutivelmente a grande obra-prima de Jan van Eyck. Esse quadro foi pintado em 1434 e não é um quadro grande, ele tem apenas 82 por 60. Esse quadro retrata justamente o casamento de um rico comerciante, né, um rico burguês. Por que nós vemos que ele é um rico burguês? Se vocês olharem, nós temos no canto, atrás ali do lado esquerdo, atrás do homem, nós temos laranjas. Laranjas era o símbolo da riqueza, porque era muito caro. Então nós temos evidenciado essa questão das laranjas ali. Além disso, reparem nos detalhes, na qualidade das roupas dos indivíduos, tanto do noivo quanto da noiva. Isso nos mostra que eles eram incrivelmente ricos por usarem roupas tão caras e tão elaboradas. No entanto,
o que mais chama a atenção no quadro do casal Arnolfini é justamente uma parte que está ao fundo, bem ao fundo do quadro, um espelho. E nesse espelho nós temos aqui uma proporção invertida da sala. Ao analisarmos esse espelho, lembre-se, o quadro é pequeno, tem só 82 centímetros. Ao analisarmos esse espelho, nós vemos ali uma elaboração de uma perspectiva invertida completa. Jan van Eyck reconstruiu de uma maneira inversa todos os elementos que contém o quadro. E não apenas isso, quando ele inverte a imagem, ele se coloca na imagem. Se você analisar, você verá que no espelho, ao centro do espelho, nós temos duas figuras. Um indivíduo, provavelmente o padre, que realizou o casamento, e outro indivíduo, o próprio Jan van Eyck. Isso fica mais evidente porque ele assinou o quadro. Em cima do espelho nós vemos ali escrito Jan van Eyck esteve aqui, uma espécie de assinatura. Isso corrobora ainda mais com a ideia de que Jan van Eyck estava ali no espelho. Mas não é somente isso que nos chama a atenção. Ao voltarmos ao espelho, percebam que esse espelho é adornado por pequenas pinturas, pinturas que retratam a Via Crucis. Como nós sabemos, a Via Crucis nos traz o martírio de Cristo. Meus amigos, reparem, lembre-se, o quadro é de 82 centímetros e dessa forma ele adornou o espelho com esses elementos. Vejam novamente a figura do quadro e vejam como era incrível a capacidade do detalhismo e a capacidade realística elaborada por Jan van Eyck. Por isso ele é um dos artistas mais importantes, mais celebrados do Renascimento. Só um detalhe a respeito desse detalhismo e dessa tinta a óleo. Naquele momento, a tinta a óleo era muito apreciada na região de Flandres, mas na região da Itália, ainda no 400, ela não era muito bem vista. Justamente porque a tinta a óleo permitia retoque, permitia uma elaboração com mais calma e mais tranquilidade, dessa forma ela trazia quadros mais realistas, os artistas italianos acreditavam que o indivíduo que precisava pintar com tinta a óleo era um indivíduo preguiçoso ou que no mínimo não tinha talento necessário. Por quê? Porque se tem que recorrer a uma trapaça de uma tinta que demora para secar, de uma tinta que é mais espessa, ele não tem o talento necessário. Meus amigos, o 400, nós vemos então que é no 400 que é elaborado e solidificado as bases do Renascimento. Agora não há mais limite para o que os artistas renascentistas poderão fazer. E como não há mais limite, nós teremos o momento mais esplendoroso, o momento mais grandioso, o auge do Renascimento, a Alta Renascença. Porém, a Alta Renascença ficará para o nosso próximo vídeo. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, compartilhe para ajudar o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima!